Oi, lindonas, tudo bem com vocês? Por favor, não me julguem. A Heloísa já foi comentar no meu Instagram essa semana e eu até não respondi porque eu tava com vergonha. Heloísa, eu vou falar bem a verdade pra você. Porque sabe, gente, eu sumo, mas eu apareço de novo. Mas deixa eu contar rapidinho pra vocês porque eu tava sumida, porque esse não é o propósito do vídeo, tá? Eu fiz concurso público há uma semana atrás, hoje, né? Faz uma semana atrás. E é por isso que eu tava meio sumidinha, assim, sabe? Porque eu tinha que estudar e não tinha tempo, fora o meu trabalho mesmo normal. Então é por isso que eu dei uma sumidinha, tá? Mas por favor, me perdoem, por favor. Porque eu voltei, tá? E olha que eu voltei com uma novidade. Mas vamos falar o que interessa, que, gente... eu estava pensando com os meus botões esses dias sobre algum tipo de assunto que eu nunca tinha conversado com vocês, que não fosse maquiagem, que não fosse tag, que não fosse vlog. Então eu decidi falar um pouquinho, eu vou fazer na verdade uma série de vídeos falando um pouquinho sobre como é morar sozinha, o que precisa pra morar sozinha, como foi a minha história, a minha experiência de morar sozinha. E vamos ver se até o final desse vídeo eu trago a Bia pra vir conversar com vocês também, porque ela mora junto comigo, né? Pra quem não sabe, a gente tá morando agora, mas eu vou contar tudo hoje pra vocês. E aí vamos ver se eu consigo trazer ela, tá? Mas não prometo nada, porque aquela menina é imprevisível. Mas vamos lá. O primeiro episódio que eu escolhi como tema é falar um pouquinho sobre a minha história, a minha experiência, como que eu fui morar sozinha, o que aconteceu pra me tomar essa decisão, tá? Então vamos lá, nos primórdios de 2010, eu tive a minha primeira experiência de morar longe de casa, né? E as primeiras semanas foram horríveis. Gente, eu fui parar num colégio interno, em Maringá, esse colégio interno. Na época, eu ainda era frequente da igreja, os meus pais também eram casados. E aí eles tomaram a decisão que eu deveria ir para um colégio interno, que eu queria muito. Não vou dizer pra vocês que eu não queria, eu queria muito. Cheguei lá, é horrível. As primeiras semanas parece assim que você vai morrer, que os seus pais vão morrer e que você nunca mais vai ver eles. Eu lembro como se fosse a primeira vez que eu liguei pra minha mãe chorando, querendo voltar embora. Eu sempre fui muito ligada à minha família. E eu liguei pra minha mãe, sentada assim, numa escadinha assim, com 17 anos, gente, pensa. Chorando, querendo ir embora, porque eu me sentia muito sozinha, assim, sabe? Eu olhava tudo aquilo e aquilo me assustava demais. Pense se você sair da sua casa, eu morava no interior de São Paulo, ir pro Paraná, uma cidade bem longe da minha, e se deparar, assim, com um monte de coisas que você tem que fazer. Eu não sabia lavar banheiro, eu tive que aprender. Foi bom, mas foi tudo muito no susto, assim. A minha alimentação eu tive que mudar, porque o colégio interno era vegetariano, então não tinha carne. E aí eu tive que mudar minha alimentação. Conheci pessoas maravilhosas. Uma delas é minha amiga linda, que eu amo de paixão. Ela sabe disso, Paty. Um beijo, amiga. Eu sei que você sempre assiste meus vídeos. E eu conheci pessoas maravilhosas, aprendi culturas diferentes. Só que foi muito assustadora essa experiência, assim, de estar em um lugar longe da sua casa. Eu acredito que quem more sozinho passou por essa mesma angústia que eu passei. E aí, fiquei nesse colégio interno durante 6 meses. E aí, depois de 1 mês e meio, 2 meses, eu já fui me acostumando, sabe? Até porque também eu tive que me acostumar ao meu trabalho. Trabalhava na limpeza da igreja lá, né? Dentro do colégio interno. Esse colégio interno, ele era Instituto Adventista, então tinha uma igreja lá onde a gente tinha que limpar. Eu trabalhava lá. Eu morava em um quarto que tinha 4 meninas. Uma delas é a minha amiga Paty, que eu falei agora. E era um beliche, assim, um quarto pequeno, não era muito grande. E aí o banheiro era comunitário. Claro que tinha quartos que o banheiro era separado, né? Mas o banheiro que eu tava, do quarto que eu estava, o banheiro era comunitário para todas as meninas do corredor, não era só para nós 4 do quarto. Então, assim, eu tive que me adaptar a um monte de coisas novas, mas eu sempre digo que eu gosto, assim, sabe? Do novo, de aprender coisas novas, de viver coisas novas. E aí passou os 6 meses, onde eu fiquei trabalhando e estudando e morando sozinha. Eu tive que voltar embora pra minha cidade novamente por problemas familiares
que ocorreram na minha família, eu tive que voltar embora pra cuidar da minha irmã mais nova, Alice, que tem vários vídeos com ela aqui no canal. Se você tá curioso pra saber quem ela é, tem vários vídeos aqui do lado. E aí, eu voltei pra ficar com ela, pra cuidar dela. E fiquei assim até os 18, 19 anos. Quando eu saí, eu fazia enfermagem, esqueci de dizer. Nesse colégio eu fazia enfermagem. E foi uma decepção pra mim muito grande sair de lá, porque eu já tava acostumada, eu amava lá. Pra mim era o auge, assim, sabe? Que eu comecei a fazer bastante amizade. Eu gostava do curso, gostava mais ou menos, assim. Mas, sabe, quando, tipo, não odeio, mas também não sou apaixonada. E aí comecei a fazer várias amizades, comecei a se enturmar, eu gostava muito, e eu e minha amiga Paty, a gente ficou muito ligadas, assim, sabe? Então foi, nossa gente, não sei explicar, assim, mas parece que tinha arrancado um pedaço de mim, assim, eu fiquei muito decepcionada de ter que sair da minha faculdade, de ter que deixar meus amigos que eu tinha feito lá, de ter que deixar a Paty, e tive que voltar embora. Chegando na minha cidade, eu fiquei 2 anos parada, não, 1 ano e pouco, porque daí eu comecei a fazer pedagogia. Mas eu morava na casa dos meus pais ainda, então não morava sozinha. Aí, depois de 2 anos morando com meus pais, eu decidi que eu queria realizar o sonho da minha vida. Ai meu Deus, onde eu tirei isso? E aí minha mãe olhou pra mim e falou assim: Bruna, você quer mesmo fazer biologia? Aí eu falei: eu quero, mãe, eu quero. E aí meu pai veio pra Sorocaba pra tentar arrumar um trabalho, mas acabou voltando pra Itapeva porque não conseguiu. Ela falou: então tá bom, então você vai. Aí eu achei que ela tava, tipo, brincando, sabe? E a minha mãe tinha uns colegas bem assim próximos dela. Na verdade ela foi professora da menina e aí a família acabou virando amiga dela. A moto passando. Aí a família acabou virando amiga dela e eles vieram embora pra Sorocaba. E aí minha mãe perdeu o contato. Quando a minha mãe disse isso, eu achei que ela estava brincando. Nós fomos até a rodoviária, eu lembro como se fosse hoje. Mãe, você lembra disso? Eu lembro como se fosse hoje. A gente chegou na rodoviária e ligou pra Lu, que é a mãe e amiga da minha mãe, dessa família. Ligou pra ela pra perguntar se eu podia passar uns meses na casa dela, enquanto eu fazia faculdade, até arrumar um trabalho pra que eu pudesse sair da casa dela e fosse morar sozinha. Aí ela aceitou, gente. Ai, e eu não tenho dúvida que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Mas enfim, calma, vamos por partes. Isso foi na quinta-feira. No domingo eu estava embarcando para Sorocaba. Gente, eu nunca tinha andado de ônibus. Nunca tinha andado de ônibus. Trabalho, eu tinha trabalhado, mas em creche só e também lá no internato, né, com limpeza. Não, assim, conhecia a Ina, né, a Inaê, que foi aluna da minha mãe, conhecia ela, conversava com ela na escola, mas a gente perdeu totalmente contato depois que ela veio embora pra Sorocaba. Não conhecia muito bem a Lu e não conhecia também o pai da Ina, que era o Renato. Mas vim com a cara e coragem, cheguei aqui em Sorocaba, eu lembro como se fosse hoje, tive que ficar esperando um tempo na rodoviária pra que eles pudessem me buscar. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei na casa deles, assim, eu fiquei sentada, eu olhava pra tudo aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu tô na casa de pessoas, assim, que a minha mãe conhece, mas que eu não conheço, eu tenho medo de atrapalhar, eu tenho medo de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa errada, sabe, aquele medo, assim, tanto é que, tipo, a Lu sempre fala isso, eu não deixava um garfo, assim, sem lavar, ficava lavando a louça o tempo todo, porque eu demorei um pouco pra conseguir trabalhar aqui em Sorocaba. Então eu ficava muito incomodada de ficar sozinha na casa, de estar incomodando, de estar falando alguma coisa errada, de estar fazendo alguma coisa errada. Mas, né, passou também os meses, eu me acostumei com a família, uma família maravilhosa que eu amo até hoje, visito até hoje, eu amo de paixão. Sempre falo que é como se fosse minha segunda família e com certeza uma das melhores coisas que aconteceu comigo quando eu vim pra Sorocaba foi ter conhecido eles. Aí, lá eu morei uns 6 meses também, 6, 7 meses mais ou menos. Fiquei um tempo lá morando com eles, aprendi a andar de ônibus, trabalhei de babá,
Que mais, gente? Fui pra faculdade, ia pra faculdade à noite e voltava sozinha, morrendo de medo de perder o ponto, sabe? Eu lembro. Aí saí da casa da Inaê, meu pai conseguiu um trabalho aqui em Sorocaba, veio pra Sorocaba e eu fui morar com meu pai. Fiquei um tempo morando com meu pai. O que aconteceu? Ele voltou pra Itapeva, pra cidade onde a gente tava morando, e eu fiquei sozinha aqui em Sorocaba de novo. Nessa época eu era bem ativa na igreja, frequentava, ia todos os sábados e tal. E acabei conhecendo pessoas muito legais. E acabei indo morar com uma dessas meninas solteiras que moravam sozinhas e acabei indo morar lá. Lá eu fiquei quase um ano, eu acho, não sei muito bem. Foi uma experiência incrível também. Eu e a menina, a gente tinha um gênio meio parecido, então tinha às vezes uns atritos. Mas foi legal, assim, sabe? Na época eu saí muito brigada com ela, a gente ficou um tempo sem se falar. Mas hoje eu já amadureci, já, sabe? Quando você amadurece, você vê a vida com outros olhos, você enxerga tudo diferente. Então hoje em dia eu já não tenho mais mágoa com ela, converso com ela, por sinal. E aí foi que finalmente Deus me concedeu a bênção de conseguir alugar uma kitnet pra mim. E, gente, sem brincadeira, acho que a kitnet que eu morava era do tamanho da sala aqui de casa, sabe? Era muito pequena. Tinha uma cozinha, um quarto e um banheiro. Meu pai falava que parecia um presídio, assim, sabe? Porque era muito, 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 muito pequeno. E aí eu comecei a morar sozinha de verdade, só eu e Deus e a Tita, né? Que foi quando eu adotei a Tita. E, gente, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Sabe quando você se descobre e fala, meu Deus, era isso que eu queria, era essa. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria, era isso que eu tava procurando tanto. Minha casa, minhas coisas, sabe? Eu posso decorar do jeito que eu quiser, eu posso trazer aqui quem eu quero. E foi um ano, isso aí foi realmente um ano incrível, de muito aprendizado. Você tem muitas responsabilidades, mas isso eu vou falar só no próximo vídeo, que eu já conto o tema, tá? Ops. Era muito legal morar sozinha, muito legal, assim, só você, porque você leva quem você quer. Então toda sexta, quase toda sexta, eu e meus amigos da faculdade se reuniam em casa, a gente bebia, comia alguma coisa, eu ia pra balada no final de semana, chegava a hora que eu queria, era 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, não tinha ninguém pra me encher o saco, lavava a louça quando eu queria, fazia minha comida. Ai, gente, morar sozinha, eu sei se todos vão concordar comigo, mas morar sozinha é a melhor coisa que existe no mundo, uma das melhores coisas, tá? Se não for a melhor. E aí eu, né, conheci a Angélica, que eu acho que, não sei se ela já apareceu aqui no canal, mas que era uma amiga da minha irmã, que veio pra Sorocaba e queria dividir apartamento. E o meu contrato dessa casa, dessa casinha, da kitnet, ela ia terminar. A arte de acabar o cartão de memória e eu ter que carregar tudo no notebook, essa arte eu domino, tá? Mas então, continuando, né? Aí, essa minha amiga, na verdade era uma amiga da minha irmã, veio pra Sorocaba, queria dividir AP e acabei morando com ela durante uns meses. Foram meses bem legais, bem divertidos, a gente aproveitava demais no começo, quando eu não estava namorando. Aproveitava demais, ia pra balada, ia pra festa, ia pra... Meu Deus do céu! Sabe arroz de festa? Convidava a gente pra ir numa festa, a gente tava lá. Saía adoidado. E aí, o que aconteceu? A minha irmã morava com meu pai aqui em Sorocaba. Estava morando com meu pai aqui em Sorocaba. E aí ela começou a brigar demais com ele, começou uns atritos familiares. E ela resolveu ir morar comigo e com essa menina. Só que o apartamento, ele tinha 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E a Bia começou a morar, né, dormir na sala. Que tinha uma cama na sala em vez de sofá. E aí a Bia veio morar com a gente, ficou morando na sala e aquilo me incomodava, sabe? Eu até escrevi no Face quando eu vim pra essa casa nova. Eu sentia falta da minha casa. Mesmo quando eu morava sozinha, eu sabia que era minha.
Mas a minha casa era muito pequenininha, gente, muito pequenininha mesmo, que tipo ia umas, sei lá, 5 pessoas, a casa já ficava lotada já. E eu sentia falta de uma sala, de móveis de casa mesmo, tipo um sofá, um rack, uma TV, e eu não tinha nada disso. Na verdade, desde que meus pais se separaram, eu não tive nada disso. E aí aquilo começou a me incomodar muito, muito, muito mesmo, assim, eu via a Bia na sala, que ela não tinha um quarto, as roupas dela estavam todas guardadas dentro de uma caixa, a casa era, assim, parecia uma república, sabe? Porque, tipo, muita bagunça, a Bia deixava a sala, que era o quarto dela, muito bagunçado, e aí a gente entrava lá e não podia levar visita porque não tinha sofá, porque sempre a casa, sempre a sala, né, tava muito bagunçada, e isso foi me incomodando muito. E chegou um ponto assim que, sabe quando você, tipo, entra e parece que você não tá na sua casa mais, sabe? Que você tá indo só pra dormir, e aquilo começou a me deixar angustiada. E eu me via na obrigação de arrumar uma casa que fosse para minhas irmãs também, sabe? Que elas se sentissem em casa, que elas tivessem um quarto delas, que a gente tivesse uma sala bem aconchegante para levar os nossos amigos, que, ai, sabe, gente, esses negócios assim básicos que parecem básicos, mas que quando a gente perde, a gente vê o quanto é essencial. E aí, eu morei durante abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, uns 7 meses, mais ou menos, com essa menina e com a e com a minha irmã, a Bia. Vou fazer uma das maiores loucuras da minha vida, que foi alugar esse apartamento aqui, qual eu estou hoje, que logo vai ter tour pela sala, pelo menos a sala, né, que eu tô decorando aos poucos, porque fica caro. Mas logo vai ter tour pelo apartamento, ou pelo menos pela sala, né? Pode ter certeza. E aí eu resolvi alugar esse apartamento. Na verdade, assim, foi uma providência de Deus, que era uma irmã da minha amiga, e comentando com ela, assim, por cima, o que estava acontecendo em casa, ela falou, nossa, tem uma irmã que tem um apartamento no mesmo condomínio que o seu. Gente, não adianta. Quando é plano de Deus, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem independente de forças humanas, sabe? Eu não gosto muito de, tipo, conversar muito sobre esse assunto de apartamento, porque eu fico muito emocionada. Foi um grande sonho que eu realizei na minha vida de poder proporcionar para as minhas irmãs, assim, sabe? Desde que os meus pais se separaram, quem tem pais separados, acho que deve saber mais ou menos, mas eu sentia muita falta da minha casa, assim, e poder correr atrás disso, mesmo que seja alugada, mas uma coisa só, nossa, isso é muito especial. Hoje eu contei minha história, falei mais ou menos como foi morar sozinha, as primeiras experiências. No próximo episódio eu vou falar sobre os gastos, quanto mais ou menos eu gasto por mês, os gastos, quais foram os meus medos de morar sozinha também, mas isso daí fica pro próximo capítulo, porque hoje eu já contei minha história, já falei demais. Tô muito feliz nesse apartamento, foi um presente de Deus na minha vida. Eu amo cada pedaço desse apartamento, eu olho pra ele, ele é perfeito, o chão dele é de madeira, como eu sempre quis. A sala tá ficando bonitinha, assim, sabe? Tem sofá, tem um rack, tem uma TV, a gente pode assistir filme aqui. Cada pedaço desse apartamento é muito importante pra mim e eu amo morar aqui. Mas os outros episódios vocês vão sabendo aos poucos, tá? Como que tá ajeitando, quanto que eu tô gastando e assim por diante, tá? Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui pra mim. Conta aqui nos comentários embaixo se você tem vontade de morar sozinha, se você já mora sozinha, como que é a sua vida morando sozinha, ou como você imagina a sua vida morando sozinha. E é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas experiências, né? Que eu não tenha falado muito, que tenha ficado claro. Enfim, se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, ó, aqui embaixo. Um super beijo e até mais, tchau!